Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Fernanda de Português e Redação. E a nossa aula, essa nossa aula é a aula 18 de resolução de exercícios do Enem. E esses exercícios são sobre coesão textual, né? Coesão intraparagrafal e interparagrafal. Ou seja, essa aula nos quer provocar, por meio de exercícios, a pensar a importância, de fato, dos elementos coesivos na nossa redação e em qualquer texto, né? Então, uma coisa importante também que eu tenho feito nessas nossas aulas de exercício, aulas que nós teremos até o fim do curso comigo especificamente, é sempre dar uma ideia, né, de como que esses exercícios se conectam, se relacionam com as aulas mais conteudísticas, né? Bom, então a gente tá, como eu disse, a gente está na nossa aula 18. Por ser uma aula que trata de coesividade, essa aula se relaciona com a aula 15, com a aula 14, com a aula 6 e uma série de outras aulas que trazem esse tema da coesão como um elemento central da nossa discussão sobre língua portuguesa. E por que isso? Porque a gente está entendendo aqui a língua por um elemento central e fundamental que é o texto, né? Elemento esse que atravessa toda a nossa redação. Aliás, toda a nossa prova do Enem, porque uma parte dela é interpretar o texto e a outra parte é escrever um texto. Então, quando a gente tá enxergando o texto como esse elemento fundador da nossa prova de linguagens, a gente precisa entender o que é coesão textual e como que os mecanismos linguísticos são abordados dentro desse grande guarda-chuva, certo? Ok, então vamos para a nossa primeira questão. Enem 2013. Gripado, penso entre espirros em como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe que disseminou pela Europa, além do vírus propriamente dito, dois vocábulos virais, o italiano influenza e o francês gripe. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava influência dos astros sobre os homens. O segundo era apenas a forma nominal do verbo griper, isto é, agarrar. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. Para entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre seus elementos. Isso é um ponto, né? Se a gente parar aí, a gente tem, então, a definição do para que serve a coesão, né? Bom, nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. O fragmento do texto em que a coesão por elipse do sujeito é. Então, o que a gente tem que pensar? Que a gente está pensando na coesão, né? Que é esse elemento, essa função vinculatória de uma oração à outra, e a gente está pensando na elipse, que é a figura de linguagem responsável pela supressão de um termo da oração. Geralmente, esse termo vai ser o sujeito, como o próprio exercício nos explicou. Quando a gente vai para as alternativas, o ímpeto que deve nos tomar é justamente encontrar a frase em que o sujeito não está implícito, não está claro, que faz falta, né, alguma coisa para a compreensão total do que a gente procura. Se a gente pensa em A, por exemplo, a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. É uma bem completa.
Aqui já fiz C e D juntos porque são frases, né? São orações que já nascem ligadas na sua essência, né? O primeiro e o segundo, tatatã. E aqui agora, na letra E, supõe-se que fizesse referência ao modo como o vírus se apossa do organismo infectado. Supõe-se que, até aí tudo bem, fizesse referência, mas o que? Não é? Acho que a grande questão é quando nós lermos a letra E, de cara pensarmos o que fizesse referência, né? E aí, se nós buscarmos no texto, aqui não vou ter tempo de fazer isso com tanta calma quanto eu gostaria, mas se nós buscarmos no texto, a gente vai perceber que o que se encaixa perfeitamente aqui é o vocábulo gripei, né? Vou botar aqui um asterisco, até hoje não sei como é que fala essa palavra. Vou botar aqui essa estrelinha no vocábulo gripei, nessa palavrinha vocábulo, para a gente ter então a ideia de que aqui poderia se encaixar essa palavrinha justamente nos daria mais sentido, mas que a ausência dela também nos permite essa realização de um sentido pleno, né? Então, supõe-se que o vocábulo gripei fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado, né? Então, aqui o vocábulo gripei, que é esse elemento nominal, né? Ou seja, esse elemento que funciona como sujeito, que não aparece, mas que, mesmo pela sua ausência, nos produz sentido. Então, a letra E é a letra correta desse exercício. Seguindo adiante. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção de sentido. Ponto. Aí também poderia ser uma definição de coesão. A esse respeito, identifica-se no fragmento que a expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideias. Correto. Além disso, é importante... Por que ele coloca além disso? Porque a primeira parte desse parágrafo também nos dá uma ideia do que seria importante para cultivar, né? Ele coloca cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante. Além disso, é importante também para isso, né? Então, sim, a expressão além disso marca uma sequenciação de ideias, inclusive nós utilizamos muito em nossa redação, em nossas redações. O conectivo mas também inicia a oração que exprime ideia de contraste. Não, né? Aqui tá mas também de problemas como morte súbita e derrame. Pelo contrário, esses problemas, eles não contrastam, né? Com diminuir o risco de infarto, não contrastam, pelo contrário, eles dão continuidade a esse benefício que ter um estilo de vida saudável traz. Então, B não está correta. C. O termo como em como morte súbita e derrame introduz uma generalização. Me parece que não, né? Ele está justamente especificando quais problemas decorrem da falta de cuidados com a saúde, né? O termo também exprime uma justificativa.
Me parece que não. Me parece que ele está realmente somando, né, aos benefícios de manter uma vida saudável, o fato de evitar alguns problemas de saúde bastante específicos. E o termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos aqui. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Me parece que esse fatores está falando da diminuição do estresse e do aumento da capacidade física, né? São esses fatores somados e não o nível de colesterol e o de glicose. Bom, vamos lá. Ok. Perdão. Aqui falando da letra D ainda, eu tinha dito que era o também que estava superior, logo abaixo ao Enem, mas não, é o também que inicia, né, essa terceira frase, essa terceira oração do parágrafo, mas que também não é uma ideia de justificativa, mas uma ideia somativa, né, a uma série de outras explicações. Não é uma justificativa, senão uma explicação. Então, a letra A expressão além disso, marca uma sequenciação de ideias. Essa sim é a alternativa correta. Nós sabemos bem porque utilizamos bastante esse conectivo nas nossas redações, não é? Dando continuidade. Há qualquer coisa de especial nisso de botar a cara na janela em crônica de jornal. Eu não fazia isso há muitos anos, enquanto me escondia em poesia e ficção. Crônica, algumas vezes, também é feita intencionalmente para provocar. Além do mais, em certos dias, mesmo o escritor mais escolado não está lá grande coisa. Tem os que mostram sua cara escrevendo para reclamar. Moderno demais, antiquado demais. Alguns discorrem sobre o assunto e é gostoso compartilhar ideias. Os textos que parecem passar despercebidos, outros rendem um montão de recados. Você escreveu exatamente o que eu sinto. Isso é exatamente o que eu falo com meus pacientes. É isso que digo para os meus pais. Comentei com a minha namorada. Os estímulos são valiosos para quem nesses tempos andava meio assim. É como me botarem no colo. Também eu preciso. Na verdade, nunca fui não posta no colo por leitores como na janela de jornal. De modo que está sendo ótima essa brincadeira séria com alguns textos que iam acabar neste livro. Outros espalhados por aí. Porque eu levo a sério ser sério, mesmo quando parece que estou brincando. Essa é uma das maravilhas de escrever. Como escrevi há muitos anos e continua sendo a minha verdade, palavras são meu jeito mais sincero de calar. Os textos fazem uso constante de recursos que permitem a articulação entre suas partes. Ponto. Aqui também, definição para coesão. Quanto à construção do fragmento, o elemento nisso introduz o fragmento botar a cara na janela em crônica de jornal. Daí, o que a gente tem que pensar? A gente vai tentar ler, né, as alternativas, perceber quais elementos, então, que elas nos demonstram e entender que tipo de referenciação eles estão fazendo, né? A gente sabe que o isso, o nisso, então sempre vão estar se referindo a algo que vai ser dito ainda e o isso ao que já foi dito, né? Então, nisso, introduz, né, o fragmento botar a cara na janela em crônica de jornal. Sim, pode ser, porque ele, de uma certa maneira, introduz já reconectando, entende? Letra B. Assim, é uma paráfrase de é como me botarem no colo. Não me parece uma paráfrase. Vamos lá. Letra C. Isso remete a escondia em poesia e ficção. Não.
Alguns antecipam a informação. É isso que digo para meus pais? Não, não antecipa. Essa recupera a informação anterior. Não recupera a informação anterior. Então, o que a gente tem é realmente a letra A como a alternativa correta, em que nisso, né, a gente pode ver aqui, que tá aqui, ó, nisso, porque ela fala, qualquer coisa de especial nisso. Nisso o quê? Nisso de botar a cara na janela em crônica de jornal. Então, tá introduzindo algo que ela já imediatamente coloca para nós no texto, né? Então, é a letra A, a letra correta. Passando à próxima questão. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si malcriados instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa. O fogão esguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando, mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. A autora emprega por 2 vezes o conectivo mas no fragmento apresentado. Observando aspectos da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mas expressa o mesmo conteúdo nas 2 situações em que aparece no texto. Então, acho que a primeira coisa é entender quais situações são essas, né? A primeira é aqui, e a segunda, aliás, a primeira é aqui e a segunda é aqui. Vamos lá. Mas o vento batendo nas cortinas, que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa. Aqui parece um sentido mais adversativo, né? Como um lavrador, ela plantara as sementes que tinha na mão. Não outras, mas apenas essas. E aqui parece que está tendo um sentido mais restritivo, né, da nossa interpretação. Não outras, mas apenas essas aqui. Essas aqui. Então, a gente já percebe logo de cara, quando lê, que eles não têm uma mesma funcionalidade. Expressa o mesmo conteúdo nas 2 situações em que aparece no texto, então não pode ser. Quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão se usado no início da frase. Não, né? Não acho que quem somos nós para falar isso de Clarice Lispector. Claro que não. Mas não é essa a justificativa para não ser essa, né? Mas sim porque não quebra fluidez nenhuma. Pelo contrário, ele está bastante bem empregado. Tão bem empregado que nos possibilita 2 compreensões diferentes, né? Não está a conjunção adversativa só pela conjunção, né? Não é assim, pelo contrário. Ela tem uma empregabilidade e funcionalidade ali onde ela está. Ocupa posição fixa, sendo inadequado o seu uso na abertura da frase. Não é inadequado. Pelo contrário, dá justamente uma ideia ideal e funcional para o que se quer dizer, né? Contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. Não necessariamente. Letra E, as subfunções discursivas distintas nos 2 contextos de uso. Na minha visão, essa é a mais correta, pelo fato de que, sim, na primeira vez que aparece, traz uma ideia mais adversativa e na segunda mais restritiva. Bom, sem mais delongas, espero que vocês tenham gostado da resolução desses exercícios. A gente tem aí uma lista de exercícios a serem feitos, similares a estes.
Espero que vocês gostem e é isso. Fiquem com Deus, né? Bons estudos, façam as propostas, façam as atividades, entreguem as redações. Assistam a live de redação do professor Davi, que foi muito boa, muito interessante para a nossa construção de conhecimento. Leiam bastante para criar memória linguística. A leitura, sem dúvida, é uma chave importante para a nossa disciplina. Cuidem-se muito, fiquem com Deus e tchau, tchau.